Mas eu acho que na prática, o autista é uma pessoa que enxerga um mundo diferente do que você e eu enxergamos, entendeu? Isso é um pouco de cada um, mas o autista é muito individual, isso fica muito mais latente no autista. É uma pessoa que enxerga o mundo de forma diferente. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ele basicamente permeia dificuldades relacionadas à comunicação social, né? Então, precisa haver uma dificuldade de manejo social, né? De relacionamento. Não necessariamente precisa haver um atraso nessa linguagem, né? Mas a grande maioria dentro de um espectro do autismo percursa com atraso na fala, principalmente. E o terceiro grande pilar são as estereotipias, os comportamentos repetitivos, né? Crianças que às vezes apresentam movimentos como o flapping, o andar na ponta dos pés, dificuldade com mudança de rotina. Então, assim, a gente não pode falar que autismo é uma doença, porque autismo não tem cura. A gente não pode falar que autismo é uma síndrome, porque não tem os sinais fechados, né? Então, assim, síndrome de Down tem cardiopatia, tem a trissomia do cromossomo 21, tem a prega do olhinho. O autismo é um espectro, então são muitas características. Então, assim, não existem dois autistas iguais. Eu tenho os meus gêmeos, eles são univitelinos, mas eles são totalmente diferentes. Eles têm habilidades e dificuldades diferentes. Então, o autismo a gente fala que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Por quê? Porque a criança já nasceu com isso. Sim, o Gabi fazia algumas coisas que chamavam a atenção. Então, ele sempre gostou muito de animais, então ele pegava animais, não sei se vocês já viram esses animais pequenininhos de plástico, ele enfileirava todos, você não podia mudar 1 milímetro da disposição. Ficava tudo enfileiradinho, perfeito, ele olhava por todos os lados e falava os nomes. Mas isso sem intenção de comunicação, ele falava para ele. Ele fazia tchau assim, e ele falava, mas a fala não tinha intenção de comunicação, entendeu? Então, isso chamava a atenção, tinha essa questão do contato visual, que chamava a atenção, mas não era um negócio tão... nele não era tão perceptível. Então, os meninos não tinham o joguinho social. O que é o jogo social? A história do piscadinha, do que deu neném achou, jogar o beijinho, dar tchauzinho. Eles não tinham isso. Então, assim, se apontava, olha o passarinho, eles não olhavam para onde você estava apontando, eles não apontavam nada para mostrar. Então, tinham mais questões que eu não percebi, mas meus pais que tiveram outros filhos perceberam, opa, tem alguma coisa estranha. Eles estavam na sala brincando com um brinquedo, podia entrar uma pessoa, entrar e sair, eles nem olhavam para a pessoa, então pessoas não chamavam a atenção deles. Eles tinham um jeito também peculiar de brincar com os brinquedos, não era um brincar funcional. Então tem aqueles brinquedos de argola, que você encaixa a argola. Ele não gostava de encaixar a argola, ele gostava de girar a argola. Então essas pequenas coisas que foram chamando a atenção dos meus pais. E eu na correria não me preocupei com isso, só me preocupei com atraso de fala. Mas eu acreditava no pediatra, que me dizia que estava tudo bem. Então, assim, hoje em dia, os pediatras já estão procurando mais capacitação, mas infelizmente ainda passa muito batido. É aquela história, vamos esperar 2 anos. E o meu conselho para os pais, se você está desconfiando de alguma coisa, se você está preocupado de alguma coisa, não espera. Corre atrás de profissional capacitado, investiga, porque quando mãe acha alguma coisa, você pode saber que tem, né? Por mais que o pediatra falou, não, tá tudo bem, vamos esperar. Não espere, porque a gente sabe que quanto antes a gente inicia o tratamento, melhor o prognóstico dessas crianças. Existem crianças que não desenvolvem a linguagem, tem 7, 8 anos, e só se comunicam por gestos ou balbucia e tudo, mas não falam. Existem crianças que falam, desenvolvem a linguagem de forma normal, mas é uma linguagem que não vai no nível de abstração, né? Não consegue ir no nível de abstração do simbólico, é tudo muito concreto, né? Então, o que você fala é a coisa do que a gente chama do literal, né? O autista ele é muito literal.
E um dos trabalhos que o psicólogo faz é trabalhar com ele essa questão desse desenvolvimento das habilidades emocionais, dessa relação de empatia. Porque a gente sabe que os autistas têm muitas alterações sensoriais. Então, por exemplo, tem uns que não suportam barulho, que estão o tempo todo com a mão no ouvido. Tem uns que adoram as luzes, que ficam procurando luzes. Tem uns que não suportam o toque, mas tem outros que andam pelas paredes, passando a mão nas paredes. Então, a gente tem um distúrbio sensorial muito grande nessas crianças, tanto para mais quanto para menos. Bom, dentro, né, do espectro, a questão da seletividade alimentar, ela acontece muito por conta que dentro das características do autismo, uma delas é a questão, né, deles serem um pouco mais sensoriais. Então, por isso que, assim, sentem mais a textura, mais o gosto, mais o sabor. E muitas vezes, alguns alimentos que têm essa textura mais pastosa, não é tanto do agrado deles por conta dessa parte sensorial mais aguçada, né? É como, por exemplo, a audição também, né? Então, muitas crianças que estão dentro do espectro têm alguma dificuldade, algum incômodo com a questão do barulho, né? Então, tampa os ouvidos, tem essas dificuldades relacionadas à parte sensorial, né? Mas que isso é algo totalmente trabalhado em terapia. Então, não é algo que a criança carregue, né? Acho que numa fase de experimentação de novos alimentos, então ela vai comer a banana amassada, o purê, talvez não goste da textura, tem crianças que não gostam de textura na mão, então tinta, mas tudo isso são comportamentos que podem ser trabalhados, né, em terapia, até que para uma vida mais para frente, uma vida adulta, isso não vai causar impacto, né? Ele pode sair para jantar com o pessoal do trabalho dele e comer alguma coisa que tem um molho, né? Acho que é muito uma questão inicial. E o que acontece? As crianças, em geral, elas têm, autistas, elas têm uma frustração muito grande quando algo não vai do jeito que elas querem, e isso elas não conseguem controlar. Então, algumas agem de diversas maneiras. Umas entram em crises, começam a chorar, outras riam, que também estão, de certa forma, em crise, mas de uma forma que às vezes as pessoas não percebem, pensam que ela está bem e ela está ali muitas horas daquela forma, e entra até numa estereotipia, que a estereotipia até ajuda a acalmá-las, mas porque elas não conseguem lidar com aquela situação. É difícil para o autista a mudança de rotina, sabe? E é difícil para eles eles não conseguirem alcançar aqueles objetivos que eles querem. A maioria deles não falam, eles não são verbais, e eles querem expressar as suas necessidades, suas emoções, mas não conseguem. E muitos se enganam achando que o autista não está entendendo o que a pessoa está falando. Eles estão entendendo, é que eles não sabem demonstrar. Alguns demonstram de uma forma mais agressiva até, porque é uma forma que chama a atenção de você, para você olhar e responder, né? E outros não, ficam quietos e começam a entrar em crises e gritar. Então cada mãe conhece o jeitinho do seu filho, né? Porque eu costumo dizer que antes de tudo eles são crianças. Todos são crianças, e conforme a demanda, a contextualização da sua residência, e a cultura, ele vai crescendo conforme as famílias têm já a sua rotina. Só que o que acontece é que cada um tem o seu jeito, né? Independente de ter autismo ou não. Dos anos 80 para cá, está muito consolidado a ideia de que o autismo é um transtorno com 80% a 90% de causas ligadas a questões biológicas. Dos anos 90 para cá, com o advento da neurociência, mostrando que o padrão cerebral do autista ele é diferente do padrão cerebral de pessoas que não têm autismo, comprovou de vez que o problema realmente é de natureza biológica, estrutural, citoarquitetônica do cérebro, levando a efeitos cognitivos, comportamentais e assim por diante. Quanto às causas, a genética aí, sem dúvida alguma, já está bem descrita. A questão é, o que faz com que geneticamente alguém acabe tendo mais exposição a desenvolver autismo? Nós não temos essa resposta. Mas já existe hoje os chamados fatores de risco que estão muito bem consolidados. Então,
além da história familiar, pais, seja homem, seja mulher, que queiram engravidar depois dos 40 anos, aumenta o risco. Bebês que nascem prematuros, com baixo peso ao nascer, também tem mais riscos. Crianças que durante os 3, 4 anos de vida apresentam atrasos globais do desenvolvimento, tem mais riscos. Crianças que sofrem de algum problema grave, como, por exemplo, pega uma meningite durante os primeiros anos, uma encefalite ou tem um trauma craniano grave, ela pode evoluir com autismo. Então, vários fatores do ambiente e fatores biológicos podem predispor o indivíduo a desenvolver o autismo sem que seja algo genético. O autismo ele tem vários graus, tem o leve, o moderado, o severo. E como o Rafa ele tem muito comprometimento, na parte do autismo ele é leve, ele é do grau 1, mas como ele tem a deficiência intelectual, ele tem um outro comprometimento também no cérebro, que dá uma defasagem muito grande, então ele fica mais debilitado e com comportamento também mais difícil de se lidar, sabe? Porque o entendimento dele é bem difícil de controlar. Eu costumo dizer que eles não têm a chavinha do controle, né? O Rafa, ele é um menino que adora itinerário de ônibus. Ele é fissurado por GPS, que está ligado ao itinerário. Então, os números de ônibus ele decora, metrô, ele conhece todas as estações de metrô, porém ele ainda não sabe ler nem escrever, ele decora códigos linguísticos. Então, todas essas crianças que têm autismo, muitas pessoas às vezes se enganam dizendo, nossa, ele é hiper inteligentíssimo. Eu costumo dizer assim, eu passo até para minhas palestras, gente, todos nós temos nossos saberes, todos nós temos nossas limitações. Existem crianças que são gênios mesmo, mas são aquelas crianças que são superdotadas e comorbidades que vêm muitos com autismo. Mas não é porque ele é autismo que ele é um gênio, né? Eles têm um foco e quando eles têm um foco, eles predominam aquilo que eles gostam, né? E eles vão trabalhar em cima, estudar e ler sobre aquilo até eles cansarem. E muitas crianças mudam de foco depois porque perdeu a graça, né? E é como o meu filho, ele ama o GPS, tudo que é ligado a isso, então tudo é para ele. A vida dele é itinerário de ônibus. Se você diz assim, eu vou viajar, ele já quer saber o número do ônibus e a cor do ônibus. E aqui ele vai ficar falando o dia todo sobre aquilo, porque é o foco dele. O transtorno do espectro autista pode ser leve, moderado e severo. Dentro do leve tem um subtipo que a gente chama de transtorno de Asperger. Nem todo leve é Asperger, mas todo Asperger é leve. Qual é a peculiaridade do Asperger? É aquele indivíduo que está no espectro, mas tem autonomia total para estudar, para trabalhar e para ter sua família. Com algumas dificuldades só de habilidade social e problemas na capacidade de compreender linguagens de natureza cultural e social. Não entende linguagem de duplo sentido, por exemplo. Esses indivíduos costumam ser muito ingênuos socialmente e também não têm interesse de socialização. Mas se você orientar eles e falar, não, olha, para você é importante você subir na carreira, né? Tá bom, então eu vou. Então, é um indivíduo que dá conta do seu autismo sem depender muito de ninguém para cuidar dele. Ele só precisa ter algumas orientações específicas para poder ter uma melhor funcionalidade social e se adaptar melhor às situações que aparecem na vida dele e ele vai precisar de habilidades que ele não tem. Diferente do TEA moderado, né, de outros TEA leve, vamos dizer assim, que vão precisar de um pouco mais de apoio, e os TEA moderado, que vão precisar de um apoio substancial para entrar na escola, se manter na escola, andar por aí, ter uma certa desenvoltura nos mais diversos ambientes, e o severo, que é um autista totalmente dependente. Ele não dá um passo da casa dele, ele não dá um passo para lugar nenhum se ele não tiver o cuidador do lado. Por que a nomenclatura é transtorno do espectro do autismo?
muito por conta de ser um espectro. É como se fosse o arco-íris. Quantas tonalidades de cor, né, de cores existem dentro do arco-íris? Inúmeras. Né? Dentro do espectro do autismo também. Né? Há uma grande variação fenotípica comportamental dentro do espectro e a gente está falando do mesmo diagnóstico. Né? Então, por isso dessas classificações e de englobar um diagnóstico só, transtorno do espectro do autismo. Então, o tratamento do autismo eu posso dividir, posso dizer que são 4 estratégias, 5 estratégias. A primeira é identificar o mais cedo possível e fazer intervenção precoce, com o uso de modelos de intervenção comportamentais e desenvolvimentais. E hoje a gente sabe que existem modelos mais eficazes, com maior comprovação científica. Por exemplo, o modelo ABA, que é o modelo comportamental de eleição, e o modelo Denver de intervenção, que é o modelo desenvolvimental. No fundo, eu sempre soube que tinha alguma coisa errada. Não sei se é essa palavra, mas assim, que tinha alguma coisa diferente ali. Mas eu não sabia o que era. Foi o pior dia da minha vida, porque eu não estava preparada para aquilo.